olá, eu sou Márcia Pimentel, facilitadora em constelação familiar aqui no Rio de Janeiro e hoje, aqui agora, neste exato momento, eu estou gravando esse vídeo para agradecer a todas as pessoas que curtem o meu canal do YouTube e para me apresentar, porque de verdade eu criei esse canal com muita gratidão pelo curso que eu fiz com a Simone Arrojo em São Paulo, que foi uma pessoa maravilhosa e me abriu um caminho para ver o mundo de uma forma totalmente diferente. E eu continuo estudando a constelação ao assistir os vídeos dela, ao ler os livros do Bert, que são muitos, e eu leio vários ao mesmo tempo. Bom, mas agora vamos a mim. Eu, Márcia Pimentel, Márcia Fernandes Pimentel, desde pequena já me preocupava com o humano, tanto que a minha mãe sempre foi uma boa contadora de histórias, e eu sempre ficava incomodada com a história da Chapeuzinho Vermelho. Pergunto a você, quando você ouve a história do Chapeuzinho Vermelho, o que te remete? O que te vem de pronto à cabeça? Vamos lá, pensa aí rapidinho. O que te vem assim, que te incomoda? Muita gente é o lobo. Para muita gente é o lobo que vai pegar Chapeuzinho no meio do caminho, não é? Para outras pessoas é a mãe que manda a garota por uma estrada tortuosa, que tem um lobo. Tudo acaba no lobo, né? Pois é, para mim, o que me incomodava por demais nessa história era saber que havia uma mulher que deixava a mãe velhinha, doente, morar do outro lado da floresta, sozinha. E isso, trazendo para os dias de hoje, isso, claro, eu tinha 5, 6 anos. Muita gente acha que eu era meio ET já naquela época. Mas trazendo para os dias de hoje, eu já começo a perceber que desde então eu me preocupava com o humano. E tudo bem, não sabia até então, cresci e tal, estudei artes cênicas. E ao estudar artes cênicas, eu comecei a perceber, claro, fiz todo o curso, né, natural de escolar que toda criança faz. Mas quando eu fui estudar artes cênicas, o que me chamou muito a atenção foi justamente os textos dos teatrólogos. Mayakovsky, Meyerhold, Dostoiévski, até o próprio Nelson Rodrigues. Eu comecei a perceber que havia uma angústia, uma dor, um julgamento muito grande pelo movimento que os outros faziam na vida deles e que eles traziam para os seus personagens nos textos. Então eu fiquei muito curiosa. Sabia que podia engrandecer a minha profissão de atriz, caso eu fosse buscar o que realmente funcionava ali naqueles textos. E parti para a faculdade de História. Na faculdade da História, o meu propósito era entender como se deu a formação da sociedade. E foi muito incrível você estudar a formação da sociedade desde os nômades, os caras que não tinham casa e andavam em grupos em busca de alimento, não sabiam plantar, não sabiam colher. É muito interessante olhar e entender como é que nós chegamos até aqui. Que salto de crenças nós tivemos, quantas coisas nós acumulamos até hoje. Isso me deu um grande ganho na vida para profissão de atriz e me trouxe 2 outras profissões que eu gostei muito, que é a de contar histórias, por isso que eu falo muito e falo com essa energia, né? Para contar histórias e para trabalhar com teatro de bonecos. São 2 elementos distintos dentro da arte que ativam, animam a alma de quem assiste. O teatro, tanto o teatro de bonecos quanto a contação de histórias, eles contam histórias que nascem do povo e são recontadas de volta para o povo. Antes, no início, quando era o Esopo,
para formatar, enquadrar, organizar a sociedade para que todos agissem da mesma forma. Mas hoje a gente conta uma história mais para libertar a alma, assim como o teatro de bonecos, para libertar a alma do sujeito, para que ele tome responsabilidade sobre as suas atitudes. E esse foi o grande ganho que eu ganhei dentro da faculdade de História. E algo continuava latente em mim e eu queria descobrir um pouco mais sobre o humano, como de repente conseguir resolver certas coisas, ajudar as pessoas. E eu encontrei um curso na Fiocruz chamado Ciência, Arte e Cultura na Saúde. Era uma especialização. E foi para lá que eu fui. Me meti no curso, fiz o curso inteiro, que me trouxe um ganho muito grande sobre a visão de vários filósofos em vários setores diferentes da sociedade que une um todo, essas diferentes visões que unem um todo para mim, e então eu comecei a vislumbrar uma possibilidade de poder ajudar as pessoas. E continuei trabalhando com a arte, com a contação de histórias, comecei a perceber que a contação de histórias curava, até antes mesmo de ir para a Fiocruz, eu comecei a perceber que o contar histórias curava, porque as pessoas me traziam retorno, olha, eu tive esse insight, eu lembrei disso, eu não faço mais isso. Para mim foi muito incômodo, de uma forma, porque eu não sabia como eu fazia aquilo, eu só fazia. E eu ficava assim, gente, como é que eu posso entender, como é que eu faço para que eu possa expandir? Né? Porque às vezes a gente faz algo e quer expandir, e eu quero sempre expandir cada vez mais. E foi quando eu comecei a buscar uma técnica de cura da alma. Eu tinha que buscar uma técnica, até porque eu não queria entrar numa faculdade para fazer psicologia, não era o meu propósito. Até porque não era o meu propósito mexer com a cabeça das pessoas, mas mexer com esse sistema de crenças, com essa alma que carrega todo esse sistema de crenças. E de que forma a gente pode trabalhar isso, limpar isso, melhorar isso. Foi quando eu encontrei a constelação familiar. Encontrei várias pessoas que trabalhavam com constelação familiar. Algumas davam uns cursos aqui, outros ali, outros acolá. Mas comecei a perguntar o meu coração qual o caminho, para quem eu deveria olhar, aonde estaria o foco, a pessoa que também, assim como eu, expande naturalmente a sua vida para atender os outros. Eu perguntei ao meu coração, aonde está essa pessoa? Traga para mim. Bom, eu moro no Rio de Janeiro, né? E claro, fui encontrar a Simone Arrojo em São Paulo. E como nada é distante para mim, como para quem já esteve no Acre 2 vezes na vida, nada é distante, lá fui eu para São Paulo por um ano fazer o curso com a Simone Arrojo e eu ganhei uma vida totalmente diferente, porque ela me ensinou, junto com todas as outras pessoas, que era uma média de 40 pessoas que faziam um curso com ela na minha turma, como todas as outras pessoas contribuíram para que eu olhasse o mundo de outra forma e entendesse que se a minha família estava num movimento dela, eu poderia, ainda pertencendo à minha família, fazer o meu movimento de cura para a alma e buscar técnicas, não terapia, técnica. E a constelação familiar é uma técnica de cura da alma que revela o oculto, o que está por trás daquele problema
que você não consegue resolver. E não consegue resolver porque não se dá conta de que há algo escondido aqui atrás. E quando você vai para se constelar, você descobre, porque a constelação desvenda. É como se você estivesse dentro de um quarto escuro, totalmente escuro, e começasse a escutar barulhos, muitos barulhos, barulhos que tipo de corrida de bicho, assim, você começa a ficar com medo, porque os bichos correm, se rastejam e tal, e de repente alguém vem e acende a luz para você. E aí você vê que não é nada. Era só o vento que entrava por um canal que não tinha luz e que arrastava algo na parede. Um calendário, uma fita, algo que tivesse encostado na parede. E aí você, clareado, com a mente mais aberta, deixa aquele problema ir. O que antes era um problema, você consegue enxergá-lo com outro olhar. E essa sou eu, Márcia Pimentel, facilitadora em constelação familiar no Rio de Janeiro, agradecendo a você e recebendo a todos vocês que entram e por dia curtem a minha página, o meu canal no YouTube. Como viver leve e feliz. E é lá que eu posto os meus vídeos e se você quiser, pode ir lá. De primeira, você vai receber todos os vídeos que eu começar a colocar no meu canal. Eu sou muito grata por poder compartilhar com vocês essa técnica maravilhosa que só enriqueceu a minha vida. Namastê!